Muito boa tarde, queridos, graça e paz, paz do Senhor Jesus. É mais uma tarde de reflexão, de meditação da palavra de Deus. Chegou mais um final de semana, dia 3 de setembro. Uau! Parece que o ano começou ontem, né? Já se foram 9 meses. 9 meses e é mais um dia. Irmãos, terça-feira, dia 7 de setembro, é feriado nacional, dia da independência, né? E hoje eu já arrumei uma discussão muito sadia e ao mesmo tempo polêmica, porque as pessoas, infelizmente, nós que somos a igreja do Senhor, presta atenção, nós somos a igreja do Senhor. Se somos essa igreja, qual é o nosso posicionamento em relação ao mundo, à política, ao sistema, né? As modas? Esse vídeo que eu estou publicando nessa tarde, eu queria que você realmente parasse para pensar. A gente está no mês de setembro, mês de setembro, 2021, dia 3. E a gente pode assim, irmãos, meditar, já se passou 9 meses. Caramba! Quantas coisas aconteceram nesses 9 meses. Quantos desafios foram alcançados. Quantas batalhas foram vencidas. Quantos gigantes foram derrubados. A pergunta que eu queria fazer a você nessa tarde, meu irmão, sobre essas movimentações que acontecem no Brasil, principalmente em relação à política, a governo, a pessoas. E a gente vê que hoje, irmãos, se você examinar as escrituras, eu não sei se eu sou anormal ou se eu sou maluco, eu não sei. Eu peço muito a Deus para me dar, sabe, entendimento daquilo que eu sou, daquilo que eu falo, porque, irmãos, eu até falo com Deus todo o tempo, em todo momento, porque eu quero andar na contramão do sistema, eu quero ter uma vida diferente. Em Malaquias capítulo 4, depois você pode ler, diz assim, que nos últimos dias, hoje, haveria diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você vai na contramão, de todos aqueles que caminham na mesma mão, você pode ser visto talvez como polêmico, como moralista, como santão. E parece que Satanás, ele sabe muito bem, claro que ele sabe, que ele usa esses mecanismos, ele usa esses pensamentos para tentar te tirar realmente do que é verdadeiro. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, que ele fala o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. O que é puro, o que é verdadeiro, o que é santo, o que edifica. Paulo traz uma relação do o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Só que hoje, irmãos, parece que a igreja, eu falo a igreja, eu não falo a denominação, porque a denominação se corrompe, a denominação se perde, a denominação é denominação.
Já a igreja de Jesus, ela é imaculada, ela é santa, ela é pura, ela é o esteio da verdade. A igreja primitiva, irmãos, é interessante, essa mensagem, para alguns pastores, não vale a pena ouvir e nem parar para meditar. Porque alguns pastores, eles conseguem se enquadrar nesse sistema de maquiagem, nesse sistema de perversidade, nesse sistema que vai contra aquilo que a Bíblia diz. E eu acompanho alguns líderes sérios, alguns homens que têm uma vida realmente libada no Evangelho, homens que realmente a gente sente nas suas mensagens, que não estão fazendo média ou firula, o que não agradar algum e desagradar outro, não, eles trazem a palavra. Eu admiro muito alguns homens da Bíblia, como o bispo Walter McAllister, como o pastor Augusto Nicodemos, como o Hernani Dias Lopes, como meu próprio pai, o apóstolo Roy Pilley. Roy Pilley é meu pai espiritual, ele que me apacenta, é ele que me orienta, é ele que me instrui. E a gente vê, irmãos, que existe hoje também muitos homens que dizem ser de Deus, isso é sem julgá-los, que eles fazem uma salada, fazem uma bagunça, em nome de alguma coisa. Meu Deus, será que o Espírito Santo está realmente satisfeito com essas manifestações aí? Por exemplo, agora dia 7 de setembro, vai ter muitas igrejas, né, nesses movimentos políticos, nesses movimentos partidários, nesses movimentos de interesses, nesses movimentos de visualizações. Mas aonde que a igreja do Senhor deveria estar no dia 7 de setembro? Irmãos, hoje é tantas convocações em nome de alguma coisa. Hoje, alguns pegam a mídia virtual para dizer que eles estão fazendo alguma coisa que ninguém está fazendo. Só que a igreja primitiva, o único movimento que havia na igreja primitiva era o movimento do Espírito Santo convertendo pessoas a Cristo. É esse o único movimento que a igreja deveria estar. E hoje, irmãos, infelizmente, o bispo até não entendeu o que eu quis dizer sobre igreja corrompida, igreja maculada, igreja perdida na visão. O bispo não entendeu, o bispo Santos não entendeu a colocação que eu fiz e tirou como uma ofensa pessoal. Irmãos, a Bíblia ela é pessoal. A Bíblia ela é pessoal, porque ela é dirigida a pessoas, a indivíduos. Então, se você não entendeu aquilo que eu estou dizendo, é porque você está fora daquilo que eu estou falando. A Bíblia, irmão, não é para sua conveniência. O Evangelho não é para te convencer de que a terra é terra, não. O Evangelho é as boas novas. O Evangelho, o apóstolo Paulo fala em Romanos 1:14, o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí um irmão falou assim: que no dia 7 nós vamos evangelizar. Irmãos, de onde parte essa ideia? Nesses movimentos onde tem pessoas que não querem nada com a verdade, eles vão parar para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Mas você não pode dizer assim porque você não é Deus. É verdade. Irmãos, o mundo quer ver a manifestação dos filhos de Deus e não a manifestação das obras dos homens. Porque 7 de setembro é uma data política, né? É uma data de independência, da colonização do Brasil, né? Mas em que isso influi dentro da igreja? Eu me lembro, irmãos, essa mensagem
não é para conveniência. Essa mensagem é para você pensar. A Bíblia nos faz pensar quem nós somos e quem Deus é. Quem você é. Quem Deus é. A Bíblia é para isso. Por que que a igreja, por que que a igreja tem que participar desses movimentos que se dizem, né? Porque, irmãos, o que está em questão não é esquerda, não é direita, não é Bolsonaro, não é Lula. Não, irmão, o que está em questão é o reino. Aí você pode dizer, mas eu posso sim estar no meio desse povo e anunciar o reino. Mas por ordem de quem? Se você ler a Bíblia, crente, você vai ver que os homens eram enviados por homens que entendiam o seu chamado. A igreja primitiva. Ô irmão, vai ler a Bíblia. Como que as pessoas conseguem criar o que Deus não está criando? Conseguem falar o que Deus não está falando? E conseguem seguidores. A gente vê que hoje as pessoas estão totalmente perdidas e querem indicar o caminho. Está difícil. Se você ler as Escrituras, você vai ver e vai entender o que eu estou falando. Se você lesse a Bíblia hoje, por exemplo, eu queria que esses irmãos que têm esse argumento sem fundamento de dizer que ir para os movimentos do 7 de setembro é para propagar, é para evangelizar, tem fundamento bíblico. A igreja tem que se arrepender, irmão. A igreja tem que se arrepender, tem que pedir perdão pelas suas obras, pedir perdão pelo seu desvio da Escritura e da verdade. Interessante que na época, os historiadores, né, os homens como Lutero, como Wycliffe e outros homens, e vai ter muitos homens, irmãos, que viviam entre a história, vivia no meio da história, andava pelas histórias, e nunca, irmão, você vai ver esses homens envolvidos com manifestações políticas, com manifestações, com propósitos de plenos interesses. É umas coisas meio loucas que eu não consigo entender. Também não quero, Deus nem deixa que eu entenda isso. Não é porque eu sou melhor do que você não, meu irmão. Eu não sou mais santo que você. Deus, Ele me conhece. Esse meu diálogo nessa tarde, eu queria que você pudesse realmente entender o que eu quero dizer. Você pode pensar que eu estou sendo aqui um puritano, um moralista, um fariseu, um lero-lero. Você pode pensar o que você quiser de mim. Só que eu não vou deixar de falar o que eu falo, porque as pessoas estão indo na contramão do sistema. Eu não vou me sujeitar. Eu não vou me sujeitar ao sistema. Eu não vou me encurvar ao sistema. A minha mensagem, a palavra que eu prego primeiro para mim. Primeiro a palavra é para mim. Então se a palavra começa em mim, eu tenho que botar minha barba de molho. Eu não posso pensar que eu estou sendo aqui um ator, de ser um bom orador, de explanar bem a Escritura e não ter prática, nem ter vida com ela. Não, meu irmão, eu preciso entender que eu tenho que anunciar a volta do noivo. Eu tenho que preparar a igreja, eu tenho que preparar a noiva do noivo para aquele grande dia. Hoje a gente vê muita birutice no meio evangélico. Hoje a gente vê show, menos culto. Hoje o que se vê hoje são shows, artistas, homens de mídia, homens que faz tudo aquilo acontecer, algo psicodélico. Mas aonde está o quebrantamento da igreja? Aonde está o gemido da igreja?
Aonde está os sacerdotes que Joel disse no capítulo 2 de Joel? Chorai, sacerdotes, no alpendre e no altar, e diga, Deus poupa o seu povo. No dia 7 de setembro, aonde você vai estar? No dia 7 de setembro, aonde eu vou estar? Eu sei aonde eu vou estar. Com o joelho dobrado, clamando na igreja. Eu vou estar no dia 15, ou no dia 7 de setembro, com meu joelho dobrado, clamando ao Senhor que opera, que faz, que trabalha para aqueles que nele esperam. Terça-feira é dia 7 de setembro. Muitos vão viajar, outros vão descansar. Só que, meu irmão, a tendência dos dias realmente é ficar pior. A tendência dos dias é ficar pior. Eu não sou que nem um pessimista não, crente. Eu sou até otimista, porque eu acredito num Deus que rege todas as coisas, inclusive a nossa vida. Inclusive a nossa vida. Deus rege todas as coisas, inclusive a nossa vida. Por que inclusive a nossa vida? Você pensa que você é melhor do que alguém? Você pensa que você pode mais do que alguém? Não, não. Então você é incluído dentro de um propósito. Olha que palavra gostosa. Isso não é ofensa. Eu falei para um bispo agora de tarde que o crente só se ofende quando é menino. Porque quando o crente é maduro, ele sabe, o que ele ouve é para edificá-lo. O que você ouve da minha boca, se você entende que é Deus te chamando a atenção, toma posição. Não fica levando para o lado pessoal, não. Não leva para o lado do... tá falando. Não, irmãos. Se você ler a Escritura, você não vai ver nenhum profeta, nenhum homem, nenhum apóstolo dando um melzinho. Não, ele falava a palavra só é dura para quem quer mole, querido. A palavra só é difícil para aquele que realmente não quer vida com Deus. Por isso que o meu discurso é um discurso que muitos não vão querer ouvir. Os meus vídeos, irmãos, não é para a minha glória, não é para a minha vaidade. Os meus vídeos não é para mim ter... Não, irmãos. Eu anuncio e ensino a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aí se você lê a Escritura, você vai ver que você vai ter que andar na contramão do sistema. Quando a igreja começou a ser perseguida, em Atos capítulo 2, olha aqui que Pedro, o Pedrão, ele falou para aqueles homens, olha, os profetas pregaram, nós vimos, fomos testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Aí, por causa de uma verdade, começou a perseguição. Eu entendo, irmãos, por que algumas pessoas não gostam de mim. Não é que eu sou antipático. Não é que eu sou inconveniente, não. Pelo contrário, irmãos. Eu me sujeito a quem se sujeita. Eu me sujeito a quem se sujeita. Eu baixo a cabeça, eu desço a minha bola para quem quer que seja. Isso não é falsa modéstia, não. Isso não é uma vaidade pessoal, não. Está amarrado esse negócio. Deus, ele conhece aqui dentro, ó, como conhece aí dentro de você também. A igreja primitiva, ela tinha motivos para se alegrar na perseguição. Hoje, muitos querem sair da perseguição cedendo às conveniências.
hoje muitos querem ceder à perseguição. Não, muitos hoje quer ficar bem fazendo aquilo que todo mundo quer que se faça. Se você ler Ezequiel capítulo 22, você vai ver o que Deus fala sobre os sacerdotes, os príncipes, os levitas. E os sacerdotes, os profetas, os levitas e os príncipes. Sobre os líderes, que tinham uma função e uma obrigação e deixaram se levar por qualquer coisa. Eu falo sempre com Deus todos os dias sobre isso. Eu quero que Deus ele me instrua, me ensine como que eu posso fazer melhor. Porque, irmãos, você andar na contramão é você andar só. Você não vê um profeta que prega. O próprio apóstolo Paulo, ele abriu 13 igrejas. Mas quais as multidões que Paulo andava? E qual eram os homens que andavam com Paulo? Aleluia. Aleluia. Eu peço de um Espírito Santo, irmãos, que me ensine a fazer o que Deus quer e não aquilo que eu acho certo. Irmãos, às vezes eu até quero, sabe, fazer parte do grupinho. Sabe aquele grupinho? Aquele grupinho que você sabe que é o grupinho do fechamento, é o grupinho que todo mundo faz junto, é o grupinho que se entende. Eu até quero fazer parte, mas não consigo. O próprio Deus não permite. E você, às vezes, andar só, porque você prega a palavra. Jesus falou isso, que a gente não deve temer o homem que pode matar a carne, nada fazer a alma. Devemos temer aquele que tanto pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Jesus está voltando. E aí? Eu tenho que falar isso. Eu não posso falar outra coisa. Dia 7 de setembro vai ser realmente um marco na história do Brasil. Mas no coração do povo, olha bem, a independência do Brasil, dia 7 de setembro. Poderia no dia 7 de setembro ser a independência dos homens de homens. Poderia ser no dia 7 de setembro a independência de homens das obras da carne. Poderia ser dia 7 de setembro a independência de homens e a dependência totalmente de Deus. Porque se Deus não fizer, nada podemos fazer. Temos que orar. Paulo recomenda, Jesus falou isso, a Bíblia fala sobre orar pelos homens, pelas autoridades, orar pelos governos. Isso aí a gente está ciente. Só que, infelizmente, a perversão humana começou no Éden. E hoje não ficou melhor, hoje ficou pior. Essa palavra, meu irmão, você pode não gostar, mas faça uma avaliação do que eu estou falando e veja o que está acontecendo. Faça uma avaliação do que eu estou falando e veja o que está acontecendo. Se eu não estou anunciando aqui e denunciando o que muitos homens estão ocultando, escondendo. É o oba-oba. Hoje nos altares tem LED, estróbulos, fumaça e a glória do Senhor. E a presença de Jesus. Cadê o quebrantar da igreja? Cadê o sujeitar da igreja? Cadê a igreja primitiva que tinha prazer na perseguição, que tinha prazer, sabe, de pelo nome de Jesus passar o que passavam? Hoje, a pandemia foi um exemplo disso, irmãos. Quantos na pandemia lançou as suas ovelhas na garra do lobo? Quantos na pandemia, líderes de igrejas grandes, lançou o seu rebanho na mão do diabo? E querem culpar o quê? Deus sacode a terra porque Ele é Senhor. Deus sacode a terra porque Ele é o Senhor. Agora, infelizmente,
Muitos estão servindo aos senhores. Está difícil, mas não é impossível. É tanta coisa que a gente vê, irmãos. Eu fico pensando, como é que as pessoas são tão férteis para criar tanta coisa, dizendo que foi em nome do Senhor. Estou agora, por exemplo, aqui, ó, né, na mata, né, falando essas verdades para você. Eu sei que muitos nem param para ouvir o que eu estou falando, porque a verdade incomoda, não é a minha verdade. A verdade incomoda, não é a minha verdade. A palavra liberta, não é eu que liberto. A minha oração, irmãos, é todos os dias: Deus, me faz entender o que tu quer. Porque isso é difícil. Você entender o que eu estou falando, tem que estar na sintonia que eu estou. Eu não sou melhor do que você, nem quero ser. Eu me sujeito a você, se você se sujeita àquele que eu estou declarando e falando e invocando. Não adianta, irmãos, eu ir no oba-oba, no sistema. Nimrod fez isso, irmãos. Nimrod teve uma ideia e convenceu a muitos que aquela ideia era boa. Nimrod, que pensou em fazer a Torre de Babel, ele disse: vamos estar ou vamos entrar aonde Deus está. Nimrod convenceu um grupo que se fizesse uma torre, eles alcançariam o céu. Olha que mente criativa. E como conduziu gente a pensar igual a ele. Hoje tem muito Nimrod hoje, irmãos, construindo torres de Babel. Hoje tem muitos Nimrod que está aí, ó, conduzindo pessoas para um abismo sem fim. É dura essa palavra? Não é dura, não. A boca fala que o coração está cheio. Eu estou muito triste